Bom dia, gente. Bom, obrigada aí, primeiramente, pelo convite, Ramon. Acho que é uma oportunidade muito boa de estar aqui com essas grandes feras do mercado, de poder aprender também e compartilhar um pouco. É, eu vou tentar fazer algumas mesclas aqui de perguntas que eu acho que se encaixam bem para os nossos dois convidados aqui, para a Cris e para o Edu. Mas acho que, de modo geral, vocês trazem um pouco de uma abordagem de experiência profissional muito diferente, mas ao mesmo tempo se cruzam, né? Ambos trabalharam em consultorias, ambos têm uma experiência que envolve startups, que é um dos principais temas aqui. Mas como que é para vocês fazerem essa migração, né? Edu trabalhou muito tempo em agência, migrou para startup, a Cris trabalhou muito tempo mais focado ali em tech, programação, depois também teve essa mudança de para liderar time também mais voltado para tecnologia, mas envolvendo um pouco de produto, agora, né, responsável realmente por produto. Como que foi para vocês fazerem essas migrações? Se vocês tiveram alguma, como eu vou dizer, algum desafio, né? Acho que principalmente profissional nesse momento de carreira. Por favor, Quer Cris. começar, Aldo? Não, por favor. Então tá. Bom, cara, pra mim, eu tive bastante desafios, mas na verdade os desafios são diários, principalmente falando no mundo de tech, assim. O mundo de tech muda muito, a gente precisa estudar muito e se atualizar muito. Então, toda vez que eu fiz uma transição, de empresa para empresa, elas têm problemas muito diferentes, então é meio que eu fui ficando calejada ao longo do tempo, porque eu sempre caí em projetos que eram muito difíceis ou muito complexos. Acho que eu tive essa sorte, esse prazer de estar alinhado muito com o meu perfil. E cada vez que eu fui jogada num projeto desse, eu fui me evoluindo cada vez mais um pouco e aprendendo cada vez mais por exemplo, antes eu não tinha muito essa coisa do time. Aí depois eu peguei e consegui entender em relação ao time. Depois, eu não sabia uma tecnologia específica. Eu não sabia, por exemplo, nada de agilidade quando me botaram para ser PO. Então eu tive que me virar para ser PO e descobrir como era ser PO. Então, acho que esses desafios que vão acontecendo, cada vez que você entra num projeto, cada desafio, cada coisinha que você entrega, vai te formatando, vai te dando maturidade e vai te preparando cada vez mais para o futuro. E é claro que também entra toda a parte que você, como pessoa de carreira, vai ter que estudar e vai ter que se resguardar e estar pronto para aquele desafio. Né? Eu não teria sido colocada na Motu se eu não estivesse pronta para receber esse desafio, e que veio de não só experiência, mas também de todo o investimento pessoal meu em cima de cursos, em cima de evolução, de me especializar para que eu pudesse estar preparada. Né? Eu acho que aqui do meu lado também segue muito o que a Cris comentou. Eu tive, acho que, duas grandes mudanças que não estavam dentro dessa linha da agência, da comunicação. Quando eu estava na Rap, que eu fui para a Jusce, eu trabalhava na Rap muito CRM, né? E aí eu fui para a Jusce para performance. Eu falei, e agora? Que Como que mundo eu... diferente é esse? E aí, que display, que formato é esse? O que essa galera tá me falando? Click tag. Então, assim, você acaba sendo obrigado, né, devido aí frente à demanda, frente aos desafios que o dia a dia vai te colocando, você vai sendo obrigado a ir atrás, a dar um Google mesmo, entendeu? E buscar alguns cursos. Uma outra diferença que eu acho que casa muito com essa experiência da Cris é quando eu fui ser PO na Croton, né? E aí você também tem um outro mundo, porque você está acostumado a gerir projetos, você está acostumado a falar, gente, ó, esse é o escopo, entrega nesta data, tá? Façam dessa forma, compareçam às deles. Vai dar tudo certo, esse é o plano. E aí você tá do outro lado. E agora que eu estou do outro lado, que tem alguém fazendo esse papel, como fazer, né? Como mudar esse olhar para as métricas, porque eu tinha que olhar as métricas do site, olhar comportamento de usuário. Então, assim, sempre muito pautado com base nesse desafio que essa nova área, que essa nova atuação te traz, né? E muito, cara, olha, eu preciso aprender performance, vou estudar performance, eu preciso aprender como olhar métricas de produto digital, vou estudar. Então, acho que sempre muito nesse caminho, assim.
boa. Acho que até um pouco do que eu até comentei com o Ramon, né? Acho que estudar, aprender, curiosidade, acho que faz muito parte do nosso dia a dia, mas eu acho que nós que estamos mais nessa frente de projetos, de produto, a gente tem uma curiosidadezinha um pouquinho maior ali, eu brinco. Mas acho que respondeu super aqui a minha pergunta, acho que realmente curioso fazer essa transição, né? Eu também trabalhei numa empresa de consultoria, olhando para pesquisa, depois também voltei para a agência, então a gente também consegue ter um pouco da visão dos dois lados. Edu, você falou muito sobre problemas de comunicação, né? E a gente sabe que isso a gente enfrenta até na vida pessoal, não só na vida profissional e tudo. Acho que faz parte do jogo da vida. Tem um livro que ele fala muito sobre, né? O livro se chama Comunicação Não Violenta. Eu acho que é um livro muito legal de conhecimento e de aprendizado, porque acho que ele divide muito com a gente. E eu digo que ele não é um livro indicado somente para quem tem uma fala mais dura, né? Porque às vezes as pessoas têm uma fala um pouco mais dura, acabam sendo recomendadas para ler e tudo, mas eu acho que ele compartilha muito sobre conteúdos e coisas que diz respeito a como você compreende, como você aborda, como você fala, que foram exatamente palavras que você trouxe aqui, né? Se eu não estou no momento, eu estou no momento, mas a pessoa está no outro, ela interpreta errado, então essa interlocução aí acaba sendo diferente. Como que como que você consegue, né, talvez assim, tipo, do ponto de vista com os métodos que vocês aplicam aí na Flash, entender um pouco dessa parte de empatia, de ouvir, de ter responsabilidade, de gerir esses conflitos. E além disso, né, como que vocês conseguem, junto com esse processo todo de olhar para as pessoas, entender e aplicar de uma forma diferente, tendo resultados positivos, né? Porque às vezes a gente acaba não tendo, mas os positivos, como que os colaboradores veem isso, né, de modo geral? Vocês entendem que é algo que funciona, vocês entendem que podem, obviamente, melhorias acho que a gente vai ter sempre, mas como que é essa troca? Porque além muito do RH, a gente também tem a troca com as outras frentes, né? As outras equipes que trabalham juntos. Sim, é mega importante esse ponto que você falou. E eu tô com um livro de comunicação não violenta aqui na cabeceira, esperando terminar um outro. Tô acelerando esse que eu tô lendo atualmente e para voltar a ler, mas muito. Aí eu vou falar um pouco do que eu entendo disso e de como a gente trabalha aqui. Mas o meu despertar para isso é a minha filha, porque é isso, como que você se comunica com uma criança, como que você entende o que é essa criança, né? Minha filha tem 3 anos, entende que é um ser humano, você tem que respeitar essa criança com a identidade que ela tem. Como que você conversa com ela e atende às necessidades sem impor, né? De uma forma que faça sentido para ela também, que seja útil para ela também. E aí eu tava, cara, eu preciso ler sobre isso, eu preciso ler sobre comunicação não violenta, porque não sei se estou sendo violento na forma com que eu estou me comunicando. E aí eu tô com esse livro aqui na cabeceira, tô acelerando o outro para conseguir ler esse. E aqui na Flash, a gente tem uma cultura, como eu comentei, ela é bem horizontalizada mesmo. E quando eu falo isso, é que assim, a gente tem um suporte muito grande da diretoria. A gente tem um suporte muito grande dos CEOs. Então, assim, os comunicados, você vai sentindo, você vai vendo que esse ambiente é um ambiente de conversa, que esse é um ambiente de fala, que você tem direito à voz aqui. E por que isso? Porque de cima para baixo, das lideranças, com base na diretoria, tudo é conversado, né? Óbvio que tem questões que são mais sigilosas, mas se é um anúncio, sei lá, a Flash ganhou um aporte, conseguiu um aporte, todo time sabe. Que dia que vai sair isso, né? Todo time sabe que isso vai sair tal data. Vai ter uma mudança na área, a gente está fazendo um rebrand, todo time sabe. Sim, a gente tem culturalmente isso, né, de compartilhar,
de falar. A gente tem mensalmente um papo onde todo mundo entra. Acredito que a maioria das empresas agora com home office foram, né, obrigadas a fazer isso para compartilhar e, enfim, intensificar a integração. Então, a gente vai criando mecanismos, mas o principal é o que a gente pratica, esse suporte da diretoria e essa prática de verdade. Não é só uma fala, você precisa compartilhar, você precisa comunicar. É muito mais efetivo o não dito, né, na maioria das vezes, do que o dito. Então, a gente precisa sempre fazer isso. Dá muitos resultados, porque a gente tem algumas, toda empresa tem, a gente sempre vai enfrentar isso, né, mas a gente tem algumas questões de comunicação, mas no todo, na maioria, a gente consegue suprir bastante com base nisso. Boa, obrigada. E, Cris, falando ainda desse tema de comunicação, né? Acho que o mundo de tecnologia, de desenvolvimento, lá atrás, hoje nem tanto, mas era muito com muitos homens, né? A gente sabe que existe um pouco desse sentido aí de machismo, de homem ter a liderança e tudo. Não vou entrar nessa pauta, mas a minha pergunta é como que foi para você não se desenvolver em cima, né? Mas como que era essa comunicação? Como que era esse trato, assim, de como que você, se você sentiu que em algum momento você precisava falar de uma forma diferente, ou como que você recebeu comunicações de uma outra forma para conseguir mostrar que não sou só uma mulher que estou aqui desenvolvendo, mas que eu também tenho um conteúdo por trás, né, e conhecimento para isso. Eu sei que é um tema um pouco complexo, mas eu acho que é algo que vale a gente discutir um pouco quando a gente fala de comunicação mesmo. Bom, legal. Eu vou até falar algumas coisas que são importantes e que eu me dei conta delas meio que até acho que tardiamente, mas eu estudei muito com homens, né? Eu fiz um curso técnico, então acho que eu era a única menina na sala por algum tempo. Nós éramos duas, depois por um tempo eu fiquei sendo a única. Isso não me incomodava de forma nenhuma na faculdade. Mas quando eu entrei na consultoria, ali claramente ficou transparente para mim que isso seria um problema para mim. Tanto que eu até cheguei a receber um feedback de lá, de uma pessoa que falou para mim que eu era muito menininha e que por ser muito boazinha, as pessoas passariam por cima de mim e que eu teria que mexer na comunicação e que eu teria que mexer na minha forma de me comunicar para impor respeito, porque pela minha imagem em si, eles não teriam respeito sobre mim. Assim. Então foram feedbacks que eu tomei naquela época na consultoria e que me fizeram até talvez ser melhor hoje. Então, assim, eu tenho um currículo muito vasto, se vocês olharem lá, cara, eu estudei muito, meio que para ter que me provar, infelizmente, que eu não era mais uma menina naquela consultoria. Quando eu entrei na consultoria, tinha 99% homens e 99% politécnicos. Eu era uma das únicas mulheres que não tinha formação de engenharia na Poli. Então, a pressão sobre mim era ainda maior, então eu tive que mostrar que eu também estava lá, que eu também sabia fazer, e que eu também entregava projetos, e que eu também construía soluções, e que esses projetos de 40 milhões de reais eram também feitos por mim, e que eu tinha competência. E eu fui me dando conta disso meio tardiamente, né? Tanto que muitas vezes depois eu conversei com outras meninas que trabalhavam em empresas e elas me disseram: poxa, esse ambiente é bem hostil para nós mulheres, mas, cara, eu fui atravessando, eu nem olhava, eu era tão focada que eu fui passando o trator e, tipo, isso nunca me afetou, mas eu sei que, infelizmente, essa ainda é uma pauta importante para ser falada e eu acho que essa parte da comunicação que a gente falou, então assim, eu tento me comunicar quando eu vejo que a pessoa ela é grossa comigo, eu não saio por baixo, eu também subo meu tom e também me equalizo para não levar essa brincadeira e tento conversar, tipo, numa boa, meu perfil é muito essa parte de, cara, vamos entregar, vamos fazer juntos e vamos chegar num consenso para a empresa. Então, tento usar essa minha comunicação ali muito para isso. Teve um caso também que é engraçado, que aconteceu na Porto. Tinha um cara lá que eu entreguei um projeto que a menina anterior a ele tinha pedido, e na cabeça dele aquilo não fazia o menor sentido, e quando quebrou lá deu um problema, porque a definição que ela pediu estava errada. Ele foi na minha mesa, estava assim do meu lado, tinha um rapaz, e ele bateu na minha mesa, assim, tipo, gritando comigo, falando para mim que aquilo era um absurdo, que tinha sido mal feito, e o cara do meu lado, ele ficou vermelho de raiva, assim, tipo, eu vi que ele ficou puto.
E aí o cara saiu da minha mesa, assim, puto, né? Tipo, queria ver eu falar. E eu fiquei quieta, assim. Daí eu falei, olha, fulano, quando você tiver, sabe, controlado, a gente vai conversar, cara, do jeito que tá, não tem como conversar com você. Eu acho que eu teria dado um soco na cara dele se fosse comigo. E depois, esse cara até veio me chamar num café e ele falou, nossa, obrigada por ter me dado esse feedback, eu sei que eu tenho essa postura, que eu preciso mudar, eu sei que eu, isso é problema meu. E eu falei, cara, realmente, não dá pra você fazer isso com as pessoas. Tipo, não é humilhando as pessoas, não é gritando com as pessoas que você vai se impor. Na verdade, é o pior. Você mostra que você não tem controle emocional pra trabalhar, tipo, no seu papel. E aí eu vi que depois ele mudou, ele conseguiu melhorar bastante, mas eu lembro que ele bateu na minha tela, assim, foi engraçadíssimo. E naquela época eu poderia, por exemplo, ter sido considerada até um assédio, que eu nem me dei conta, tipo, nem me dei conta. Só atropelei aquela coisa e queria resolver. Então, essas coisas, infelizmente, acontecem na vida de mulheres, e principalmente na parte de tecnologia, né? A gente tem que se impor sim, a gente tem que mostrar que a gente também é mais um ali, que somos competentes. Cara, nada melhor do que mostrar resultado, nada melhor do que mostrar que você também entrega, talvez mais. Hoje eu tenho amigas minhas que alcançaram lugares que os caras na consultoria comigo não alcançaram. Então, assim, elas ultrapassaram eles. Então, claramente, isso veio também delas. Elas também perceberam que elas também precisavam estudar mais, que eles precisavam especializar mais para que pudessem ter seus espaços, né? Bom, acho que é um pouco sobre isso mesmo. Obrigada. Acho que é um tema um pouco complexo de falar, né? Como eu mencionei, mas acho que ao mesmo tempo é importante trazer, dar um recado e dividir também. Acho que a gente tem pessoas que estão nos assistindo aqui que talvez estejam começando carreira, então acho que é importante, né? Até se tiver dúvidas, receios, acho que vale o compartilhamento. Acho que penúltima pergunta aqui. Por se tratar de startups versus agências, eu estou hoje no mundo mais de agência, o que vocês enxergam de ferramentas que ajudem no processo no dia a dia, né? A gente sabe que a gente tem questões de comunicação, a gente tem questões de liderança, a gente tem desafios aí sobre conseguir entregar nos prazos, questões aí de tempos mesmo. Mas o que vocês usam aí de parte ferramental que possam ajudar? A gente falou bastante aqui de cronograma, de olhar, de mapear riscos, mas existe alguma ferramenta que a gente possa, né, que vocês possam compartilhar, obviamente, por questões de acordo da empresa, que ajude no dia a dia do processo de vocês? Ai, Edu. Posso? Então, no meu caso, eu tô dentro do branding, né? Então eu tô quase, a gente brinca que a gente é uma agência dentro da Flash. Então, assim, eu trabalho com os diretores de arte, eu trabalho com o time de UX, então a minha realidade com o grupo de trabalho, ela é muito parecida com a realidade que eu trabalhava. Então, eu continuo usando para cronograma Smart Sheet, né? Eu continuo utilizando como ferramenta para gestão de tarefas as ferramentas que a gente tem, assim, de mercado. Então, não tem nada muito diferente. Mas eu tinha anotado aqui, e até ia falar lá na palestra, uma ferramenta que a gente usa chamada Getter. Não sei se vocês conhecem. É aquelas que elas são gamificadas, e aí você se aproxima da pessoa e abre o microfone, abre o seu microfone e essa pessoa começa a te escutar, né? Ela simula um escritório. E o porquê que a gente começou a utilizar essa tarefa? Porque a gente já não tinha mais agenda. Já não cabia mais na nossa agenda a quantidade de reuniões que apareciam. Porque agora, com home office, a gente está 100% em home office, a gente já não encontrava as pessoas no café para conversar, para tirar dúvida, já não podia ir na mesa, né? Então, tudo era 30, 15 minutos na agenda. E a gente entendeu que precisava de uma ferramenta que facilitasse esse contato. Você deixa lá que você está disponível, a pessoa se aproxima, abre o microfone para você chama, se ela está disponível, beleza. Então, assim, se eu pudesse hoje indicar uma ferramenta, e aí pensando em fluxo de comunicação, principalmente para a gente derrubar algumas reuniões, né, seria essa, porque facilita bastante. Então, tem as mesinhas ali, a gente combinou, a mesinha de cima ali é do time de projetos, então fica todo mundo de projetos ali, quase o escritório. No mais, são as ferramentas que que eu acabava utilizando nas agências mesmo, porque, como eu comentei, estamos quase como uma agência da Flash aqui. O time é bem parecido com o time que eu trabalhava
nas agências? Cara, para mim, tipo, eu uso o famoso Excel, eu uso muito Excel, porque a gente não tem acesso a Project ou assim, outras ferramentas. Eu uso muito o Miro para poder desenhar, eu gosto muito dele, porque para a gente aqui, tanto de produto e tech, ele ajuda bastante porque ele é colaborativo, então a gente consegue desenhar, consegue montar os nossos roadmaps, os nossos cronogramas todos ali. A gente deixa ele meio que visual, colorido, todo destacado, bonitinho ali para acompanhar, então eu uso bastante ele. A gente também usava bastante o Discord para comunicação, né, que é um pouco do que o Edu falou, só que aí a empresa acabou definindo por ter o Teams como canal oficial, então alguns devs ainda têm aquela dorzinha no coração que preferiam usar o Discord, e lá é mais fácil, e tem aquela briga eterna de Teams e Discord. Essa briga de Teams aí, é melhor a gente nem entrar nesse fórum. Mas aí a gente aqui no nosso time, pelo menos, a gente usa o Teams para não ter também vários canais de comunicação, porque isso atrapalha. Então, no meu time, a gente falou, cara, a gente vai usar o Teams para se comunicar. Então, funciona muito aqui. A gente tenta não marcar reuniões, porque como a gente é muito focado em resultado, e muitas vezes o trabalho que a gente vai fazer precisa de concentração, então assim, é muito ruim quando você está fazendo uma análise, você está fazendo um código, você está fazendo um discovery, e aí você é atrapalhado no meio, interrompido no meio, porque alguém tipo, te liga ou porque alguém te atrapalha, e você tem que voltar naquele seu raciocínio, onde você estava, e a gente faz isso com muitas demandas, principalmente eu, que recebo várias demandas e preciso quebrar. Então, a gente tenta fazer o menos possível de reunião e a gente sempre está à disposição. Então, assim, o meu time hoje é extremamente disponível. Se eu falar, gente, vocês têm 5 minutos? Tenho. E a gente entra numa callzinha à parte, a gente resolve ali, a gente alinha e a gente fecha. Quando a gente precisa fazer algum refinamento, a gente entra nessa call, faz esse refinamento e não faz com todo mundo. Se a gente quer dividir demandas ali, às vezes não precisa ter todo mundo numa sala, até também para não atrapalhar aquela pessoa que talvez está entregando outra demanda e se ela entrar naquela reunião, ela vai ser desnecessária. Então, a gente tenta muito olhar, cara, quem eu preciso, público-alvo, quem eu preciso estar nessa reunião, quem não preciso a gente não coloca, para até otimizar o tempo dessa pessoa. E aí, acho que essas são as 3 ferramentas principais aqui que a gente hoje trabalha no nosso dia a dia, né? Tirando o famoso lá Excel e o Word, PPT. PPT a gente não faz tanto aqui. Acho que essa é uma coisa boa aqui de startup. A gente faz pouco, não precisa fazer tanto igual a gente fazia na XP, por exemplo. Aqui é muito mais no visual, é muito mais nos KPIs, é muito mais nos resultados. Boa, obrigada. Acho que nosso tempo aí tá se esgotando, mas eu queria, acho que, fazer aí uma última pergunta barra, enfim, compartilhamento, né? O que da visão de vocês de profissional, de mercado, o que vocês poderiam dar de recado para os futuros líderes, né? Não só olhando para a liderança, quando a gente fala de ter pessoas abaixo, porque você pode liderar um time sem ter um respaldo direto, mas em questão de comunicação, o que você diria, ou o que você diria para o Edu do futuro, ou para a Cris do futuro, em questão desse processo, desse momento de vida, né? Acho que é isso, gente. Pego aqui, Edu? Então tá. Bom, para mim, né, o que eu penso muito nessa parte de liderança? Eu vejo muito a liderança como autonomia. Eu não sei se isso é por causa de mim, acho que com certeza, né? Porque eu gosto muito de ter autonomia no meu trabalho e de poder falar e de poder ser transparente com os meus líderes quando eu tenho, quando eu não tenho, com as pessoas que trabalham comigo. Então, cara, prezem muito pela transparência, prezem muito pelo respeito. E pensem sempre isso, né? Tipo, façam com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Trate os outros da forma que você gostaria de que tratasse você. Ao longo da minha carreira, eu recebi muitos feedbacks. Então, eu lembro que alguns foram bem duros, mas que foram mega importantes para mim, de lideranças, e que me fizeram enxergar caminhos que eu nem estava vendo, que às vezes estava tão focado ali em resolver alguma coisa, tão focado em um ponto, e você não percebia que você precisava evoluir alguma coisa. Então, sejam humildes, saibam que a gente sempre tem coisas para melhorar. Escutem os feedbacks das pessoas, deem feedbacks entre vocês, aprendam a incorporar isso como liderança ou não. Isso é importante, a gente só evolui quando alguém para e te dá um feedback transparente. Só que a pessoa não vai fazer isso com você se você não
deu essa abertura. E invista muito nisso, né? Em construir um time e não construir só aquela pessoa, não recompensar só aquela pessoa que trabalha sozinha ou só um trabalho individual, mas sim um trabalho de time quando você tem pessoas que trabalham, que no fundo o resultado é um resultado integrado, né? Tipo, e não só de uma pessoa. Para mim, acho que é isso. Eu acho que a Cris falou tudo. É basicamente isso aí. Mas quando eu penso em liderança, eu sempre penso em pessoas, né? Então, assim, você lidera pessoas, você não lidera máquinas, você não lidera computador. Então, se você não tem um mínimo de respeito, um mínimo de consideração pelas pessoas, tá errado, dá um passo para trás que tem algo errado aí. Porque no fim do dia, a sua entrega como líder é a entrega daquelas pessoas, né? Então não adianta você maltratar o time, você apertar o time. O que você entrega com isso, né? Então, assim, eu penso muito nisso, a pessoa está ali em primeiro lugar. E isso não significa que a gente vai deixar de olhar os projetos, deixar de olhar o cronograma que não foi seguido, e, cara, isso aqui é mega urgente, talvez a gente tenha que estender o horário 30 minutos. Não estamos falando disso. O que eu estou falando é de respeito. É respeitar as pessoas. A partir daí, você cria uma relação de confiança com os seus liderados. Hoje, eu acredito eu, né? Eles podem falar muito melhor, mas eu tenho uma relação de confiança com os meus liderados. E eu tenho uma mega relação de confiança com o meu líder, né? Tipo, de você te ligar e falar assim, cara, não é isso, não dá, sabe? Então, ou você cria essa relação de confiança, ou você não tem muito, você não carrega muito dali, né? E aí tem uma outra questão para quem você está liderando, que acho que vai muito de acordo com o que a Cris falou, que é empodera as pessoas. Essa palavra estava em moda aí nos últimos anos, acho que esse ano a gente usou menos. A gente tem usado outras esse ano. Mas empodera as pessoas. Deixa as pessoas fazer, sabe? Às vezes você olha e fala assim, puta merda, é melhor eu fazer esse cronograma porque eu faço em 30 minutos, a pessoa vai fazer em 6 horas e aí eu vou ter que ajudar ela a refazer. É isso, sabe? Você Faz sofre? parte do crescimento, né? Um dia a gente também esteve ali naquele lugar, por que não compartilhar agora, né? Exato, você sofre, mas aí, cara, você tá numa posição que é isso, você vai sofrer um pouquinho, mas você tem que olhar para aquela pessoa, empoderar aquela pessoa, né? Tem reuniões que hoje eu entro e eu não falo, é o meu time que fala, sabe? E eu fico, cara, é isso, fala, sabe? Aí às vezes você chama a pessoa de ladinho e fala, calma, não é assim, mas fala, deixa as pessoas conversar, deixa as pessoas, porque elas vão se sentir confortáveis para, inclusive, olhar para você e falar assim, como eu posso te ajudar, né? Então, acho que a mensagem que eu tento todo dia refletir, que eu deixaria para os líderes e que eu deixo principalmente para quem está começando a carreira, é cria uma relação que é uma relação de confiança com quem está sendo liderado, com quem você está liderando ou com o seu líder. A partir dessa relação, se empodere de falar, de, de barrar, sabe? O que a Cris falou da sua pergunta anterior é extremamente importante, sabe? Barra, porque senão você não consegue mesmo. As pessoas não vão, tem pessoas que não vão deixar você seguir, então você precisa meio que barrar. Então eu diria que é criar uma relação de confiança, empoderar o seu time para que eles possam seguir, né? Para que você possa observar e tendo, inclusive, tempo de olhar outras coisas que são mega importantes também. Perfeito, muito obrigada. Acho que esse é o recado do agora e do futuro, né? Acho que é sempre olhar, compartilhar, dividir e ensinar também, né? Acho que a gente já foi ensinado lá atrás, a gente está no processo de ensinar hoje, com certeza ensinar e aprender no futuro. Acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Ramon. Acho que o convite aí sensacional, uma experiência muito boa. E é isso, espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima. Obrigado, gente.
Seu time de marketing perde muito tempo no dia a dia tentando atrair novos visitantes ao seu site para gerar novos leads? Já ouviu falar em automação de marketing? Faça já o seu teste. Dinamize, automação de marketing que gera resultados.